A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse canal Tudo Se Fez Novo, estamos aqui mais uma vez nessa linda manhã maravilhosa para nós compartilharmos na luz da palavra de Deus. Amém. Estamos aqui, graças damos a Ti, graças damos a Deus e por todos os irmãos que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é irmão Jackson, evangelista pela misericórdia do Senhor. Estamos aqui pela sua misericórdia, né? Não é mérito nosso, mas é uma graça merecida que recebemos de Deus para nós aqui para nós aqui estarmos sendo guiados como um canal, como instrumento nas mãos do Senhor para presidir a palavra deles, a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, acompanhando as cartas, primeira e a segunda cartas aos Tessalonicenses. Glórias a Deus, temos aprendendo muito, irmão. E tem trazido para as nossas vidas uma edificação enorme, conhecimento da palavra de Deus, porque isso é que tem nos confortado os nossos corações, dado força ao alimento da palavra de Deus. É uma obra que nasceu do coração de Deus para os nossos corações, né? Esse canal. E apenas nós estamos nutrindo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, meu irmão, minha irmã, e nada posso fazer, nada posso receber sem que do alto seja revelado. Requer uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus pelo seu bom Espírito, amém? Santo. E os irmãos podem estar acompanhando lá no YouTube, pode escrever o nome Jackson Antônio Alves, YouTube, e entrar ali para acompanhar a meditação da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, agradeço os irmãos mais uma vez que têm acompanhado esse canal. Nós estamos aqui, gostaria que todos os irmãos estivessem com as suas escrituras abertas ali. Vamos entrar na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, né? A saudação do apóstolo Paulo. E vamos estar lendo, irmão, com a força de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Amém? Mais uma vez, o Senhor tem pela tua misericórdia nos ajudado até aqui, né, irmão? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E vamos aprender muito sobre esta leitura aqui que o Senhor tem preparado para nós, irmão. Amém? Vamos lá começar a ler então uma introdução aqui da carta aos Tessalonicenses, amém? Glórias a Deus. Primeiro, Paulo, Silvano e Timóteo, a graça dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade da eterna destruição,
banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o vosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que no nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós lemos aqui a carta. Então estamos falando, irmão, aqui agora da vida dos irmãos da igreja de Tessalônica, irmão, os sofrimentos, as tribulações, as pressões, irmão, que era de fato aquela igreja sofria. E aqui nós estamos falando como enfrentar vitoriosamente a tribulação, amém, irmão? Este é o assunto que o Senhor tem colocado em nossos corações. Amém? Nós lemos aqui, depois de um breve tempo, que o apóstolo Paulo enviou a primeira carta à igreja de Tessalônica. Talvez ele escreveu a segunda epístola algumas semanas após a primeira carta. Mas por causa da distância que levava, alguma semana, da distância dos meios de transportes lentos que eram naquela época, não tem esses recursos como tem hoje, irmão. Então esse processo levava semanas ou até meses, irmão, para chegar até lá, à igreja, irmão. Então, pois o apóstolo Paulo envia agora a segunda carta que acabamos de ler, que é muito importante entender, irmão. Por quê? Vocês observaram que aquela igreja fora estabelecida debaixo de uma intensa perseguição, irmão, a ponto de Paulo ter que sair das cidades fugindo para Bereia, porque o povo se amotinou. Lembra? Lá em Atos capítulo 17, nós lemos, quando ele começou a iniciar a igreja ali, como a igreja, o nascimento da igreja de Tessalônica, irmão. Que o apóstolo Paulo foi lá e ele não foi bem recebido, ele teve que fugir da cidade de Tessalônica por causa da pressão, por causa do povo que amotinou e se levantou contra Jasson, o hospedeiro de Paulo, lembra? Diante das autoridades. Levaram Jasson diante das autoridades, lá nós podemos lemos lá em Atos capítulo 17. E essa rebelião era grave para o governo naquela época da cidade, pois eles de forma alguma aceitavam esse tipo de rebelião, irmão. Amém? Porque a cidade de Tessalônica era uma cidade livre e podia perder o status da cidade livre, irmão. Amém? E Paulo entendeu isso. Então eles puniam com mão de ferro ali, irmão. E o Paulo entendeu, aleluia, que não podia resistir àquele ataque, irmão. E ele resolve então o que? Fugir. Ele resolve sair dali para Bereia, irmão. Amém? E o que você vai perceber é que Paulo dali vai para Bereia, de Bereia para Atenas. E se estabelece em Corinto, irmão. Nós lemos lá. E de Corinto ele manda a sua primeira carta. E agora ele está escrevendo de Corinto a segunda carta, irmão. E ainda diz que a perseguição, em vez de ter estacionado ou reduzido ali na igreja, essa perseguição ainda estava aumentando, irmão, na igreja lá. Estava aumentando lá. Então ele escreve a segunda carta, irmão. E os tessalonicenses ainda estavam sofrendo perseguições ainda, irmão. Amém? Até aí nós podemos entender. E ele escreveu a primeira carta para responder algumas perguntas dos crentes de Tessalônica. A primeira pergunta é que o que vai acontecer com os crentes que estavam mortos, né? Estavam em prejuízo ou em desvantagem. Lembra que nós lemos lá? Aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que morreram em Cristo estão em desvantagem com aqueles que estão vivos? De forma alguma, ele respondeu, né, irmão?
Porque aí ele falou, os mortos em Cristo serão ressuscitados, e os vivos serão arrebatados juntamente com eles, amém? Então Paulo escreve a primeira carta, capítulo 4, do 13 ao 18, para dizer que os que morreram em Cristo não estavam em desvantagem. E ainda no capítulo 5 da primeira carta, ele escreve para responder outra pergunta: como é que Cristo vai voltar? Lembra que nós vimos? E ele responde que Cristo, Jesus, voltará como ladrão de noite, uma hora em que ninguém estiver esperando. Mas agora, nós lemos lá, como ele irá voltar? Ele voltará como ladrão, uma hora em que ninguém vai esperar, meu irmão. Nós lemos lá a primeira carta de Tessalonicenses. Né? E agora, ao escrever a segunda carta, Paulo vai tratar de alguns outros problemas que estavam existindo naquela igreja, irmão. Como, por exemplo, a intensa perseguição, a grande tribulação. E alguns crentes daquela igreja, ao receberem a primeira carta, reagiram de maneira hostil à autoridade de Paulo. Resistiram ao ministério de Paulo. E Paulo precisa agora escrever essa segunda carta para corrigir esses desvios, irmão. Algumas pessoas estavam deixando o seu trabalho, as suas lides, isto é, estavam deixando o seu trabalho, deixando de cuidar da sua família, dos seus filhos, irmão. Deixando de dar assistência à sua família e vivendo às custas dos outros membros. Nós vimos isso na primeira carta. Era um dos grandes problemas ali, grave, irmão. Amém? Aqueles membros daquela igreja, irmão. Esse era um problema. Deixando de trabalhar, irmão. Justamente esperando a vinda iminente do Senhor Jesus, né, irmão? Nós lemos muito isso aí. E Paulo agora precisa escrever a segunda carta para dizer o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então o apóstolo Paulo falou a esse ponto, irmão. De chegar a esse ponto e falar: se alguém não quiser trabalhar, não coma. Vocês estão de braços cruzados esperando a volta iminente do Senhor Jesus. Vocês estão interpretando errado. Vocês não estão compreendendo. É preciso que antes tudo é preciso que antes aconteça todas as coisas. O apóstolo Paulo começa a explicar da apostasia, né, que depois nós vamos meditar. Amém? Ou seja, Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses para corrigir o mal entendido sobre os sinais dos tempos com a volta iminente de Jesus, irmão. E rebater os falsos ensinos que haviam infiltrado na igreja. Olha só, irmão, a ponto que eles chegaram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Começando a interpretar errado, irmão. Pois eles estavam esperando a vinda do Senhor Jesus sem trabalhar. Se não trabalhar, não coma. Se não trabalhar, não coma. Paulo dizia: vocês precisam ter uma ética correta e não querer viver às custas das pessoas, às custas dos outros irmãos. Então nessa segunda carta ele vai agora começar saudando aqueles crentes, e você pode perceber que ele sempre vai usar as mesmas formas. Ele vai usar o remetente, ele vai usar o destinatário, e ele vai usar as súplicas de uma bênção especial da parte de Deus para aquelas pessoas, para quem ele está escrevendo, irmão. Olha que maravilhoso. Preocupação do apóstolo Paulo. Vamos olhar aqui introdutoriamente três coisas. Primeiro, os remetentes da carta. Presta atenção. Paulo e Silvano. Amém? E Timóteo. Ele escreve aqui, né, nas saudações no início. Paulo, Silvano e Timóteo, ele coloca esses três amigos. Essa carta, na verdade, não foi uma carta escrita a três mãos. Não é uma carta de três missionários para a igreja. Quando Paulo cita esses dois irmãos em companhia, Paulo está sendo apenas educado, polido, fidalgo, isto é, está sendo generoso, nobre. Paulo está apenas com
muito carinho, incluindo os seus colaboradores que estavam junto dele. Mas não é que Silas e Timóteo fossem coautores desta carta. Esta é uma carta de Paulo. Ele é o autor da carta. E ele menciona aqui Silas e Timóteo num gesto de fidalguia. Isto é, de nobreza, irmão, de cavaleiro. Num gesto de honra a esses obreiros que trabalhavam com ele, irmão. Amém? A carta do apóstolo Paulo. Os destinatários da carta são os mesmos. Só um detalhe, Paulo agora vai acrescentar um pacto ainda no primeiro versículo, quando ele vai dizer: em Deus nosso Pai. Em Deus nosso Pai. Em Deus nosso Pai. Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus nosso Pai. Essa expressão nosso Pai não aparece na primeira carta, só aparece nessa segunda carta. E o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, que a igreja estava radicada em Tessalônica, mas ela estava firmada em Deus Pai. Em outros termos, Paulo está dizendo que a igreja tem sempre dois endereços, irmão. A igreja está em Tessalônica e está em Deus. Presta atenção. Está em Tessalônica e está em Deus. Aqui. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai. Então a igreja está em Tessalonicenses, está em Deus. A igreja está em Vitória e está em Deus. Ela tem endereço geográfico. E ela tem um endereço espiritual, irmão. Olha que importante. Ela tem suas raízes na terra, mas ela está escondida com Deus em Cristo Jesus. Está ligada com Deus em Cristo Jesus, irmão. Nas regiões celestes. Olha que maravilhoso. Amém? Observação. Isso significa que nós somos a igreja, irmão, nesta terra espiritual, em Jesus. Amém? Com esse endereço temporário. Com esse endereço temporário, irmão. A nossa pátria não é aqui. O nosso endereço definitivo é nos céus, irmãos. Olha que maravilhoso. Então ele cita aqui aos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai. Nós estamos em Deus, firmado em Deus, ligado em Deus, irmão. Embora nós estamos aqui. Olha que maravilhoso. É muito forte isso. O nosso endereço definitivo é nos céus. E por isso que nós estamos correndo, nós estamos alcançando, nós estamos cada dia mais crescendo e melhorando as coisas espiritualmente, para nós conseguirmos entrarmos nessa moradia, irmão. Nessa moradia permanente, que é o reino da sua glória com Jesus, irmão. Por isso que nós estamos nos esforçando aqui. Este corpo é um corpo temporário, irmão, para nós, irmão. Esta é um temporário, passageiro. Esta casa, aonde nós estamos aqui, essa pátria é temporária, irmão. Apenas nós estamos aqui em breve tempo, irmão. Amém? Mas é um endereço temporário, mas o nosso endereço definitivo, irmão, é lá no reino da glória com o Senhor Jesus. Embora os Tessalonicenses estivessem sofrendo perseguições e falsos mestres estivessem se infiltrando entre eles, Paulo se dirige a eles como uma assembleia em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, pois as circunstâncias conturbadas que eles estavam passando não mudavam sua posição diante de Deus. Glórias a Deus. Nada muda a nossa posição diante de Deus, irmão. Nada muda. Nós vamos mudar de endereço. Nós vamos morar definitivamente no reino da glória. Esse sim, irmão, é o nosso endereço, nossa pátria. A Nova Jerusalém. Então, irmão, nada muda. Amém? Aqui nós vimos a introdução. Terceiro lugar, Paulo menciona as bênçãos rogadas através da carta. Observe você. As duas palavras preferidas de Paulo, graça e paz. Vamos ver? Graça e paz a vós outros, da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. O que significa graça e paz, irmão? Graça é um dom imerecido, irmão.
É um dom merecido que Deus concede aos cristãos, a cada um de nós, irmão. Amém? A cada um de nós por meio do quê? Por meio da obra redentora de Jesus, por meio de Jesus, irmão. Amém? A graça merecida. A graça é a fonte. Amém? A graça é a fonte. Lá. E a paz é o rio caudaloso, isto é, abundante em águas. Um rio cujo fluxo de água é intenso, que flui dessa fonte, irmão. Então, é isso. A graça é a fonte. A paz é o rio caudaloso, que é abundante em águas, o rio cujo fluxo das águas é intenso, o que flui dessa fonte, portanto, não há paz sem graça, irmão. A Bíblia diz para o ímpio, não tem paz. Ninguém pode experimentar paz sem primeiro ter experimentado a graça, irmão. A graça é a fonte. Amém? E a paz é o rio. A paz é o fruto da graça. E a graça é a mãe da paz, irmão. Paz, Jesus trouxe, irmão. Então, nós podemos ver que a graça é o fruto. E a paz é o fruto da graça. E a graça é a mãe da paz. Paz trouxe Jesus para os homens na terra por meio da sua graça, irmão. Então, refere-se ao fim da inimizade entre Deus e o homem. Olha que maravilhoso, irmão. Jesus trouxe a paz aos homens da terra por meio do que? Da sua graça. Refere-se ao fim, o fim da inimizade entre Deus e o homem. Portanto, nós podemos sentir paz com Deus mesmo durante a terrível perseguição, irmão. Olha que maravilhoso. Mesmo depois da terrível perseguição, irmão. Amém? Graça é o fruto. Paz é o fruto. E a graça é a mãe da paz. A graça é fonte, irmão. E a paz é o rio caudaloso, irmão. Amém? É ligado. Louvado seja o nome santo do Senhor. A graça fala da salvação. E a paz fala do resultado dessa salvação, irmão. Glórias a Deus. E Paulo, portanto, está rogando a Deus graça e paz para a igreja, irmão. Amém? E vamos observar o conteúdo dessa graça. O conteúdo desse primeiro capítulo. E Paulo vai mostrar algumas verdades do livro. Primeira carta delas é a gratidão que se expressa em elogio, irmão. Versículo 3 e 4. A gratidão que expressa em elogio. 3 e 4. Está escrito no versículo 3 e 4. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, irmão. Olha que maravilhoso. Então observe um fato maravilhoso. Paulo tinha ensinado na primeira carta em tudo dai graças. Lembra que nós vimos? Agora ele está seguindo aquilo que ele mesmo ensinou. E esse homem, em vez de murmurar, em vez de se lamentar, em vez de reclamar, ele se entregar aos sentimentos ruins dessa vida, esse homem abre a carta num cântico de agradecimento a Deus e nos ensinando um grande princípio. Eu devo aprender a agradecer a Deus pela vida das pessoas e tornar isso conhecido a elas, irmão. Isso é maravilhoso. Quantas vezes, meus irmãos, você tem gratidão no seu coração pela vida de alguém, mas esse alguém nunca ficou sabendo da sua gratidão? Você fala secretamente com Deus: eu te dou graças pelo Beltrano ou pelo fulano. Amém? Deus, eu te dou graça para aquele grupo, mas essa pessoa nunca ficou sabendo da sua gratidão a Deus em relação a ela, irmão. Entendeu? Pois Paulo faz questão de dizer isso para a igreja. Olha, eu não cesso de dar graças a Deus pela vida de vocês. Amém? Ele está se expressando. E aqui nós vamos observar duas coisas. Primeiro, alcance desse elogio de Paulo. Esse elogio de Paulo tem dois endereçamentos. Primeiro endereçamento é um endereçamento vertical, para cima, para o alto. Versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Observe algo interessante. Paulo tinha razões de tristeza
na igreja de Tessalônica. Ele tinha razão de se entristecer, irmão. Ó, versículo 4. Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, note que Paulo agradece a Deus pelo progresso dos crentes tessalonicenses, por resistirem à perseguição, irmão. Né? Portanto, tinha um grupo dentro da igreja que não estava respeitando a sua autoridade, que não estava observando as suas ordens, irmão. Mas ele dá graças a Deus, irmão, pelo crescimento da igreja, irmão. Embora ele esteja, os irmãos estejam enfrentando tribulações, irmão, graves. Amém? Observe no capítulo 3, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Versículo 11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Amém? Nós vemos isso, aprender. Quantas vezes nesse universo tem 200, 300, 400 ou 500 pessoas e você tem 499 pessoas que abençoam você, que encorajam você, que estimulam você. E aí você tem somente uma pessoa que pega no seu pé. E às vezes você perde a alegria por causa das 499 que te abençoaram e se entristece e se deixa encher de amargura por causa de uma única pessoa. Às vezes acontece isso. E Paulo não deixou que esse grupo de perseguidores, que esse grupo de adversários que estavam vivendo desordenadamente na igreja, em desobediência aos seus ensinos, né? Desobedecendo os ensinos que ele já tinha dado na primeira carta, tirassem a alegria dele. Jamais. Então ele foca a sua atenção em alegria, em agradecimento a Deus por aqueles que estão vivendo e caminhando na graça de Deus e na fé, irmão. Olha que maravilhoso. Olha o fruto aqui na introdução da carta. Olha o fruto. Nos dar graças a Deus no tocante a vós, como é justo por vossa fé. Cresce sobremaneira, irmão. Então, olha, irmão, ele fica alegre, irmão. Nada entristece o coração do apóstolo Paulo, porque ele vê a perseverança e a fé dos tessalonicenses, irmão. No meio de muitas tribulações, de opressões, de angústia, de aflições. Até muitos morreram. Muitos morreram ali, irmão, foram martirizados ali, irmão. Mas a opressão era grande, mas ele não tirou a alegria, a paz do coração do apóstolo Paulo, irmão. Amém? Olha que importante. Ele foca sua atenção e alegria em agradecimento a Deus por aqueles que estão vivendo e caminhando na graça de Deus e na fé, no amor e na constância, irmão. Algo maravilhoso. Amém? É algo maravilhoso. Quando você pode aproximar-se de Deus e encher a sua alma de alegria pela vida daqueles que andam com Deus, irmão. Amém? Então jamais ele foca, jamais encheu o coração do apóstolo Paulo de tristeza, irmão. Amém? E esse é o endereço vertical. Agora, o segundo endereço do elogio de Paulo é o agradecimento é do endereço horizontal, versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, irmão. Olha o que fala. O que Paulo está falando agora? Paulo está dizendo que ele falava bem dos crentes de Tessalônica, no meio de outras igrejas, irmão. Pois os tessalonicenses davam bons testemunhos, irmão. Observe, é importante que a perseguição não somente prova a fé, mas revela e a faz crescer, irmão. Olha aqui. Vossa cresce, vós outros como justos, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, as igrejas de Deus, à vista da vossa constância, irmão. Amém? Então a perseguição não só prova a fé, mas revela e a faz crescer.
Fé contínua e esperança durante as prescrições dão testemunho de Cristo, do qual Paulo estava se orgulhando para as outras igrejas, irmão. Ou seja, a fé contínua e perseverança, irmão, durante as perseguições dão bom testemunho em Cristo Jesus, irmão. Por isso que Paulo estava se orgulhando para as outras igrejas, irmão. Olha só que maravilhoso. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ouvintes, meus irmãos e minhas irmãs, que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo. Você fala bem dos seus irmãos para outras pessoas? Você tem o hábito de comentar positivamente sobre os testemunhos de outras pessoas, irmão? Como o apóstolo fez, dando graças a Deus? Você é aquela pessoa que levanta a imagem das pessoas para outrem? Precisamos nos examinar, irmão. Sabia que Jesus era a arma principal de Jesus, era o prazer, o amor de Jesus era elogiar as pessoas, levantar a autoestima das pessoas lá em cima. Ele elogiava as pessoas, irmão. Ele admirava as pessoas, irmão. Amém? Observe o que Paulo está fazendo aqui. Ele está estimulando, ou melhor, ele está elogiando os crentes de Tessalônica com outras igrejas. Em outras palavras, Paulo não tinha nenhum constrangimento de honrar as pessoas de maneira honesta, de tecer elogios sinceros, irmão. É isso que nós precisamos. Eu acredito que esse é um dos princípios mais lindos da Bíblia, pois Jesus agia desta forma, irmão, constantemente, irmão. Amém? E glórias a Deus, Jesus ele agia dessa maneira, irmão. Amém? E que as empresas seculares estão seguindo hoje. E se você perceber hoje, qualquer grande empresa ou qualquer empresa que queira caminhar para frente, trabalha na questão motivacional, irmão, motivacional. Sabendo que um funcionário motivado produz mais do que um funcionário desmotivado. E quando você trabalha em um ambiente de alegria, de harmonia, de paz, de mútuo encorajamento, você caminha com mais rapidez, você trabalha com mais alegria, você produz com mais eficiência, irmão. Isso é importante. Por isso que esse era um dom, era um ensino que Jesus deixava nós maravilhados, irmão, dele ter prazer, irmão, de honrar, de elogiar, de admirar, de levantar a autoestima da pessoa, irmão. Isso é importante, irmão. Trabalhar no motivacional, irmão. É muito importante. Olha que Paulo começa a escrever nas cartas. Olha, ele dá graças a Deus porque nós gloriamos vós entre as igrejas, nas igrejas de Deus, o testemunho que vocês estão dando em Cristo Jesus, a vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, irmão. Olha que ele elogia, por isso que o apóstolo Paulo ele viu fruto da sua oração, da sua obra. Jamais a tribulação, jamais a tristeza, a tribulação, a perseguição jamais queria abater ele, o coração dele jamais queria trazer tristeza para ele, não. Ele focou, irmão, nas bênçãos. Ele focou, ele acreditou no resultado, ele acreditou no fruto, irmão, no fruto, glórias a Deus. No fruto, irmão, dos irmãos ali de Tessalônica, irmão. Amém? Nós temos plena convicção que nós temos grandes resultados na frente, irmão, a possuir, irmão, a tomar posse, irmão. Amém? Quando nós enfrentamos, irmão, com constância, firme, com fé, inabalável, irmão, sem desistir, irmão. Amém? E o apóstolo Paulo fez isso, irmão. Né? Produz com mais eficiência quando nós estamos alegres, irmão. Amém? Todos crescem, irmão. Todos crescem. E Paulo era aquele pregador, era aquele missionário que não tinha nenhuma dificuldade de elogiar os crentes, de honrar os crentes, daqueles que precisavam ser elogiados. E por isso ganhava o direito de exortá-los na hora certa, na medida certa, irmão. Toda a gratidão faz a diferença, irmão. Nós agradecemos, não é? Como nós falamos no início, você tem agradecido alguém? Muitas vezes o irmão nem sabe que você tem gratidão por ele, irmão. Você tem que expressar, motivá-lo, estimular a ele, irmão,
ao perdão, à gratidão, o amor, irmão. Nós temos que colocar isso em prática. Glórias a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dava o seu fruto e crescia cada vez mais, irmão, entre os irmãos, entre a igreja, irmão. Porque ele dava o bom testemunho, ele dava o exemplo, irmão. E nada podia abater o coração do apóstolo Paulo, irmão. Pela fé inabalável que ele tinha, a confiança que ele tinha, irmão. Nas orações dele, na pregação dele, irmão. Na obra que ele fazia, irmão. Ele sabia que daria resultado, irmão. E iam crescendo a fé dele de tal maneira que ele precisou agora dar testemunho em outras igrejas, irmão, da fé e da constância daqueles irmãos de Tessalonicenses, irmão. Olha que maravilhoso. Amém? Vamos observar o conteúdo da elogia, versículo 3 e 4. Ele está dando graças a Deus por 3 razões. Primeiro, pois a vossa fé cresce sobremaneira. E ele está agradecendo a Deus por 3 razões. Tenha amor e paciência